Bom, vamos lá para o módulo 2 da etapa 2, aula de desvio traqueal. Como é que a gente faz para identificar um desvio traqueal? Bom, é o seguinte, para entender desvio traqueal, você precisa primeiro entender o conceito do que é a linha mediana. A linha mediana é o seguinte, aqui na radiografia a gente vai pegar os processos espinhosos da coluna e vai traçar uma linha entre eles, tá bom? Essa linha que passa aqui entre os processos espinhosos da coluna é a linha mediana. Como assim? Daquele jeito ali. Eu aponto, eu vejo os processos espinhosos e a linha formada pela união dos processos espinhosos é a linha mediana. O que é o desvio traqueal? Como é que eu caracterizo o desvio traqueal? É quando a traqueia, em uma porção dela ou toda ela, fica completamente à direita ou completamente à esquerda da linha mediana. Então, se a traqueia estiver completamente à direita ou completamente à esquerda da linha mediana, desvio traqueal. Mesmo que apenas uma parte da traqueia esteja completamente à direita ou à esquerda, também é desvio traqueal. Eu vou mostrar para vocês aqui na aula vários exemplos de desvio traqueal e vocês vão ver que às vezes não é exatamente toda a traqueia que está para o lado, às vezes a traqueia fica com um formato mais curvo ou apenas parte dela está desviada, ok? Então bora lá. Como é que eu vejo desvio traqueal? Olha só, passei uma linha entre os processos espinhosos e agora é só olhar a traqueia. Olha lá onde está a traqueia. Está à esquerda da linha mediana dos processos espinhosos. Ela não está toda à esquerda. Veja que aqui perto da carina ela até está na linha mediana, mas bastou aqui um segmento da traqueia estar à esquerda, eu já considero que tem um desvio traqueal, certo? Então, primeira coisa que a gente faz no raio-x é a letra A gente olha para a traqueia e segue a traqueia. Eu olhei aqui para a traqueia, segui a traqueia, percebi que ela está à esquerda da linha mediana, existe desvio traqueal para a esquerda. Uma vez que eu percebi isso, eu vou agora tentar identificar posteriormente qual o motivo do desvio traqueal. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, mas ao longo do curso vocês vão conhecer várias patologias que fazem isso, ok? Então, muito cuidado com uma coisa. Dá uma olhada nessas três radiografias. Essa radiografia aqui, essa radiografia aqui e essa radiografia aqui. Bom, nas três é possível traçar aqui uma linha entre os processos espinhosos, que é a linha mediana. Mas existe um probleminha e eu vou mostrar para vocês qual é. Quando eu meço a distância entre o processo espinhoso e as clavículas, aqui está normal, equidistante de um lado e do outro, a mesma distância. Aqui está a mesma distância para a clavícula esquerda e a direita, mas nessa última radiografia aqui não está equidistante. A clavícula esquerda está muito mais próxima do processo espinhoso do que a clavícula direita. Essa radiografia aqui está rodada para a direita, o que significa que se a radiografia está rodada, eu não posso confiar no desvio traqueal. A gente viu isso lá atrás. Se tem rotação, se o raio-x está rodado, não dá para confiar no desvio traqueal. Então, aqui, olha só onde a traqueia está passando, à esquerda da linha mediana. Beleza, existe esse desvio traqueal aí, é verdadeiro. Aqui, a linha mediana está aqui e a traqueia está passando aqui. Ela não está desviada. Então, a traqueia não está desviada aqui. Agora, olha essa última radiografia. A traqueia está passando aqui, ou seja, está à direita da linha mediana, mas eu não posso dizer que essa traqueia está rodada, porque o raio-x em si é que está rodado, que essa traqueia está desviada, porque o raio-x em si está rodado. Então, isso não é desvio traqueal, isso é erro da técnica do exame. Nunca confie nos achados da radiografia sem antes analisar a técnica. E quais são as três questões mais importantes da qualidade? É o RIP, rotação, inspiração e penetração. Se não está lembrando, volta lá na aula de qualidade e revisa isso, porque não dá para daqui para frente nas patologias a gente não conhecer esses aspectos da técnica do exame, tá bom? Então, se está rodado o exame, não confia no desvio traqueal.
Beleza, o que pode gerar desvio da traqueia? O que causa desvio traqueal? Bom, a traqueia ela pode estar desviada para o lado de uma alteração ou pode estar desviada para o lado contrário à alteração. Ou melhor, ela pode estar sendo empurrada ou pode estar sendo puxada, pode estar sendo tracionada. Coisas que fazem desvio da traqueia para o lado da alteração, ou seja, que puxam a traqueia, que tracionam a traqueia. A telectasia lobar, obviamente, existe perda volumétrica ali no pulmão, vai puxar a traqueia. Pneumectomia ou lobectomia funciona como se fosse telectasia. Eu não tenho mais pulmão ali, ou parte do pulmão ou todo o pulmão. Se eu não tenho mais pulmão, eu sobra espaço, a traqueia e outras estruturas vão para aquele lado que sobrou espaço. Então a traqueia é puxada para o lado da pneumectomia. Fibrose pulmonar, a fibrose ela sempre traciona, ela reduz ali, ela puxa. Então, quando eu tenho fibrose pulmonar em quantidade suficiente, eu posso ter um desvio traqueal para o lado da alteração. Outra coisa, agenesia ou aplasia pulmonar. Então, na agenesia pulmonar, que eu não tenho nem o pulmão e nem o brônquiozinho ali, é a mesma coisa da pneumectomia. E na aplasia, que eu não tenho pulmão, mas eu posso ter um brônquiozinho ali mais rudimentar, também funciona igual à pneumectomia. Entenda o seguinte, no tórax é uma estrutura hermeticamente aqui fechada. Toda vez que sai alguma coisa que eu deixo espaço livre, as demais estruturas vão ocupar aquele espaço. Então, se eu faço uma pneumectomia ou o paciente tem agenesia do pulmão, o outro pulmão que sobrou, ele vai expandir para ocupar aquele espaço que está sobrando. Além disso, as estruturas mediastinais, incluindo a traqueia, também vão se deslocar para ocupar aquele espaço que está sobrando, tá bom? Elas gostam de ficar ocupando todos os espaços, são bem folgadinhas ali, gostam de aproveitar todo o espaço. Tá, e o que faz desvio da traqueia para o lado contrário, ou seja, o que empurra a traqueia? Pneumotórax hipertensivo, derrame pleural volumoso, massas mediastinais, também tem que ser grandes, tá bom? Não é qualquer massinha nem qualquer derrame que vai desviar a traqueia. E massas paratraqueais. Massas paratraqueais meio que é a mesma coisa, toda massa paratraqueal vai ser uma massa mediastinal, tá bom? A menos que ela esteja ali vindo do pulmão e esteja tocando na traqueia ali por contiguidade, mas a massa paratraqueal em si, ela faz parte ali do mediastino mesmo. Agora, atenção, consolidação em que eu não tenho perda volumétrica, lembra lá da aula de padrões. Atelectasias pequenas, em que a perda volumétrica é pequena. Derrames pequenos e pneumotórax não hipertensivo não vai agir sobre a traqueia. Eles não são fortes o suficiente para nem puxar e nem empurrar a traqueia. Eles não causam desvio traqueal para um lado e nem para o outro. Tem que ser um derrame grande, ou uma atelectasia grande, ou um pneumotórax hipertensivo. Aquele pneumotórax que é só uma laminazinha ali, não espere que ele vá desviar a traqueia, não. Beleza, olha aqui essa radiografia de um paciente com atelectasia lobar. Cadê a telectasia, João? Eu vou mostrar para vocês, afinal a gente está no comecinho, não precisa que você já saiba de bagagem as alterações. Vou mostrar. Olha a telectasia lobar aqui, lobo inferior direito. Vocês vão aprender isso ao longo do curso, mas quando eu tenho a telectasia do lobo inferior direito, a fissura oblíqua, ela retrai, medializando e vindo inferiormente aqui. Essa linha aqui é a fissura oblíqua e o pulmão, o lobo inferior do pulmão direito, atelectasiado aqui, parecendo um triângulo. Então, a telectasia do lobo inferior direito. Aí você pensa, o lobo inferior direito ele é grande o suficiente para gerar repercussão. Então, veja só, olha a traqueia aqui, olha o que está acontecendo com ela. Ela está à direita da linha mediana. Óbvio, a telectasia perde volume e puxa. Então a traqueia é puxada para o lado da alteração. Então a traqueia é desviada para a direita. Eu vejo uma opacidade aqui que é triangular e tem redução da transparência. Isso é a telectasia do lobo inferior direito e essa traqueia está desviada para a direita. Marcado ali para vocês verem a linha mediana, a traqueia e a telectasia
do lobo inferior direito. Agora, uma vez que você já viu isso aí, você tem que se virar agora. Se você é radiologista ou residente de radiologia, você vai ter que dar esse laudo. Mas se você é um médico generalista ou vai atuar no plantão ali na emergência, você tem que saber interpretar o laudo que vai chegar na sua mão em algum momento. Porque na realidade, na hora ali, você não vai ver laudo nenhum, você vai ter que se virar. Então, como é que a gente poderia laudar esse exame? Olha só. Letra A, B, C, D, E. Segue o mnemônico A, B, C, D, E. A, traqueia, desvio da traqueia para a direita. Letra B, bordas dos pulmões. Eu sigo a bordas dos pulmões e vejo a simetria. Então, seguindo a bordas dos pulmões, eu vejo que aqui no lobo inferior direito eu tenho a telectasia. Mas o restante do pulmão, o restante da transparência está ok. Então, existe a redução da transparência pulmonar na projeção do lobo inferior direito, o resto do pulmão está ok. Como eu tenho sinais de perda volumétrica, isso aqui é uma telectasia. A letra C de coração e de centro. Calculo aqui o índice cardiotorácico e vejo como é que está o mediastino. O índice cardiotorácico está normal. Letra D, que eu olho ali o diafragma, eu vou em busca de derrames e de hérnias. O que eu faço na letra D? Olho aqui o diafragma, checo aqui os seios costofrênicos em busca de derrames e fico de olho em hérnias. Então, à esquerda eu tenho o seio costofrênico livre e à direita eu posso até questionável se teria ou não uma obstrução desse seio costofrênico à direita aqui, mas ele ainda está um pouco angulado, a gente não vai se preocupar com ele agora, a gente coloca como se os dois como seios costofrênicos livres. Eu não vejo um indício franco de derrame aqui à direita, não. Na letra E, a gente vai olhar os arcos costais e os elementos ósseos, clavículas, corpos vertebrais e o que der para ver aqui das escápulas e do húmero. Também está tudo direitinho. Então, desvio traqueal para a direita, a redução da transparência pulmonar na projeção do lobo inferior direito, índice cardiotorácico normal, seios costofrênicos livres, acabouço costal preservado. E qual é a nossa impressão? É de que há uma telectasia do lobo inferior do pulmão direito. A impressão diagnóstica, colocar esse termo e concluir é opcional. Vocês vão ver que na maioria das vezes não vai ter, principalmente em radiografia. Mas o importante é que o relatório ele sirva como uma ferramenta de comunicação. Então, se você sabe que aquilo é uma telectasia, por que não colocar isso no corpo do relatório ou na conclusão? Você não vai colocar o que você não tiver certeza, tudo bem. Mas o que você sabe, ajude o seu colega, tá bom? Que o importante é a gente estabelecer uma comunicação clara, o mais clara possível, com quem depois vai receber e interpretar e ler esse laudo. Então, vamos um exemplo aqui de pneumectomia ou lobectomia. Como é que a gente faz para identificar? Primeira coisa, traqueia. Veja, a traqueia está aqui desviada à direita da linha mediana. Ok. Letra A, traqueia, desvio da traqueia para a direita. Letra B, sigo as bordas dos pulmões. O pulmão esquerdo aqui está ok. E veja a simetria. Pulmão esquerdo ok. Quando eu venho aqui para a direita, eu nem consigo seguir borda nenhuma, porque é uma redução difusa da transparência pulmonar à direita. Bom, uma vez que eu vejo essa redução difusa da transparência, eu vou pensar em três coisas. Ou isso é um derrame maciço, ou isso é uma ausência do pulmão, ou ele até tem o pulmão, mas ele está todo colapsado. Beleza, o derrame maciço, ele empurraria a traqueia, então não seria um desvio para a direita, seria um desvio para a esquerda. Beleza, a telectasia seria redução e puxaria a traqueia, mas a pneumectomia é a mesma coisa, ou seja, tanto a telectasia quanto a pneumectomia, elas se apresentam com esse mesmo aspecto de imagem. Agora, como é que diferencia um do outro? Bom, se você olhar aqui junto desse brônquio fonte direito ou do que restou dele, você vai ver um monte de clipe cirúrgico, essas estruturas com densidade metálica. Isso indica que o paciente fez uma cirurgia e retirou aquele pulmão. Então, assim eu tenho certeza que se trata de uma pneumectomia e não simplesmente de uma telectasia total. Ok, João, sempre ele vai estar com esses clipezinhos cirúrgicos? Não. Às vezes o paciente operou, mas não dá para ver esses clipes. Então, o que você precisa mesmo saber para fechar esse diagnóstico é a história, o passado cirúrgico do paciente.
Marcando aqui é o seguinte, eu vejo a traqueia desviada à direita da linha mediana, os clipes cirúrgicos e a redução difusa da transparência na projeção do hemitórax direito. Então vamos lá, ABCDE, letra A, desvio da traqueia para a direita, letra B, redução difusa da transparência no hemitórax direito, com sinais de manipulação cirúrgica junto ao hilo pulmonar lateral. Letra C, o índice cardiotorácico, eu consigo dizer onde está acabando a margem direita aqui do coração? Não consigo, então o índice cardiotorácico tem a avaliação limitada, a gente não pode dizer que está normal. Até me parece um pouco, mas eu não posso garantir isso. Então, letra C, índice cardiotorácico de avaliação limitada. Na letra B, eu olho o diafragma em busca de derrames e de hérnias. À esquerda eu vejo que o seio costofrênico esquerdo está livre, mas a direita eu não consigo avaliar. Então o que eu posso dizer é que o seio costofrênico esquerdo está livre. Na letra B, letra E, eu vou olhar o esqueleto e vou olhar as esquecidas. Então eu olho ali os ombros, pescoço, gordurinha lateral e olho os hipocôndrios. E olho o esqueleto, os corpos vertebrais, os arcos costais. E é isso aí. Tá tudo bem, arcabouço costal preservado. Qual é a impressão? Sinais de pneumectomia à direita. Ah, João, eu não gosto de colocar impressão. Então você coloca aqui na letra B mesmo, no segundo parágrafo do seu laudo, que são sinais de pneumectomia, tá bom? Não deixa o colega que vai receber o laudo boiando, porque ele pode não ter feito esse curso e não saber interpretar esses achados na radiografia. E você que está fazendo o curso, agora mesmo que você receba sem aqui a impressão, você já sabe quais são os achados que vão estar descritos ou algo semelhante a esse tipo de descrição, que significa que ele está querendo dizer para você que ele está vendo sinais de pneumectomia, ok? Beleza, fibrose pulmonar. Como é que a gente faz para olhar a fibrose pulmonar no contexto do desvio traqueal? Então, primeira coisa, traqueia. Seguir a traqueia, eu já vejo que ela está à direita da linha mediana. Então, desvio traqueal para a direita, agora tem que olhar o resto da radiografia, a letra B, C, D e E, para ver se eu encontro explicação para esse desvio traqueal. Na letra B, eu pego as bordas dos pulmões, sigo e vejo a simetria dos pulmões. E aqui é o seguinte, quando eu sigo a borda dos pulmões, eu vejo duas coisas. Nos ápices, eu vejo um discreta irregularidade aqui e um pouquinho de redução da transparência, que é tudo bem se você não conseguir ver agora, mas tem um discreto espessamento aqui, pleurapical bilateral. E aqui no terço médio do pulmão direito, eu não posso falar exatamente lobo médio, mas porque eu gosto sempre de conferir no perfil, mas aqui no terço médio, na projeção do terço médio do pulmão direito, eu tenho uma opacidade que reduz a transparência do pulmão e parece que é meio irregular, como se tivesse meio grosseira, ou como se estivesse entremeada de outras opacidades mais reticulonodulares e lineares grosseiras, e até parece que há até um pouquinho de distorção da arquitetura pulmonar aqui, que é essa pleura aqui mais parietal, como se ela estivesse puxando aqui, fazendo esse triângulozinho. Então isso aqui é uma opacidade que a gente pode descrever como uma opacidade fibroatelectásica. Como assim? Atelectásica porque está tendo perda volumétrica e redução da transparência, atelectasia. E fibroatelectásica porque parece que tem umas opacidades mais grosseiras entremeadas que sugerem, junto com esses sinais de distorção arquitetural, uma doença aí com componente de fibrose, tá bom? A fibrose é que distorce a arquitetura e traciona as coisas. Então, eu tenho um desvio traqueal para a direita por essa opacidade fibroatelectásica aqui na projeção do terço médio do pulmão direito. Na letra C, o índice cardiotorácico parece até normal, mas está difícil avaliar aqui porque a gente tem uma redução da transparência nessa projeção, que nessa localização aí lembra muito o coxinha adiposo aqui do seio cardiofrênico. Que mais? Na letra D, a gente olha os seios costofrênicos estão livres, não tem sinais de hérnias também. E na letra E, arcabouço costal, eu confiro as costelas, clavículas, corpos vertebrais e escápulas, tá bom? Beleza. Então, olha lá, marcado para você o desvio da traqueia para a direita da linha mediana e essa opacidade fibroatelectásica
aqui. Se eu não quiser falar ou não me lembrar fibrotelectase, que até porque é um termo um tanto quanto que pode ser considerado vago por alguns autores, eu posso falar simplesmente que há uma redução da transparência nessa localização. Se eu falo redução da transparência, ok, é um termo um pouco mais pobre, no sentido de descrever o que a gente está vendo, mas serve, não está errado. Beleza, seria assim que a gente poderia descrever: desvio da traqueia para a direita, opacidade de aspecto fibrotelectase na projeção do terço médio do pulmão direito, índice cardiotorácico de avaliação limitada, porque eu não estou conseguindo ver exatamente aqui a margem direita do coração, mas se você colocasse que está normal também está ok. Seios costofrênicos livres, o arcabouço costal preservado. Então, qual seria a minha impressão? Que existem sinais de doença pulmonar produtora de fibrose à direita. Eu não sei o que causou isso aqui, mas eu imagino que seja uma doença produtora de fibrose, talvez uma tuberculose ou alguma outra doença dessa do perfil granulomatoso, né? Bom, beleza. Agenesia ou aplasia pulmonar. Veja que essa opacidade se parece muito com aquela da pneumectomia, mas primeira coisa, eu não vejo aqui sinais, os clipes cirúrgicos lá à direita. Ah, João, mas você falou que podia não ter mesmo. É verdade, esse aspecto aqui, na verdade, pode ser exatamente o mesmo aspecto de uma pneumectomia ou até de uma atelectasia completa do pulmão direito. Na verdade, não dá para a gente diferenciar, você tem que manter as três coisas em mente. Ok? Então, o que vai te ajudar a pensar numa coisa ou na outra? A história clínica e o passado cirúrgico do paciente. Mas o que a gente vê? A gente vê na letra A uma traqueia desviada para a direita da linha mediana. E a gente vê na letra... Ah, João, essa aqui parece que está até um pouquinho rodado. É verdade, mas analise o contexto completo, até porque na sua rotina você não vai ter sempre radiografias perfeitas, tá bom? Só não vai botar desvio traqueal naquela que parece que tá tudo bem, só a traqueia para a direita e não tem mais nada no parênquima. Aí você joga desvio traqueal e o problema era a técnica. Mas quando tem vários achados que corroboram a suspeita, você pode dar um desconto, tá bom? Então aqui é o seguinte: desvio da traqueia para a direita. Letra B, sigo as bordas dos pulmões e olha o que acontece. Aqui, estou seguindo, quando eu venho para cá, o pulmão não acaba aqui. Olha ele vindo até o hemitórax contralateral. O pulmão esquerdo está hiperinsuflado. Isso significa que faz muito tempo que a direita está sobrando volume e o pulmão esquerdo teve tempo de se hiperinsuflar. Isso é um achado típico da agenesia ou aplasia pulmonar, tá bom? Então, marcado aqui o pulmão esquerdo todo hiperinsuflado. E agora, eu não sei se você reparou, mas quando a gente vai para a letra C, eu não consigo ver aqui o coração e nem direito o mediastino. Por quê? A letra C, que eu deveria calcular o índice cardiotorácico, se eu sigo o mnemônico, eu não acho coração. E eu vou lhe dar a explicação. É porque o espaço que sobrou aqui, o coração e as estruturas mediastinais também são tracionados. Então, natural, não estou vendo aqui a área cardíaca, porque ela está lá, nesse espaço aqui, nessa área de redução da transparência, porque está sobrando espaço, afinal não tem mais pulmão ali, não tem pulmão ali. Beleza? Então, tem desvio traqueal para a direita, eu tenho a redução difusa da transparência pulmonar no hemitórax direito, ou melhor, da transparência na projeção do hemitórax direito, com a hiperinsuflação do pulmão contralateral e tem um brônquiozinho fonte direito aqui rudimentar. Se a gente fosse escolher entre a agenesia e a aplasia, a gente diria que é uma aplasia, tá bom? Mas se isso cair na prova, não briga com o examinador. Se ele botar só a agenesia para você, marca a agenesia. Mas a gente sabe que o conceito da aplasia é quando tem um brônquiozinho ali rudimentar. Na letra D, o seio costofrênico direito está livre, o esquerdo está livre, o direito eu não consigo avaliar. E na letra E, sigo lá as costelas, olho para as costelas e vejo o arcabouço costal preservado. Agora é o seguinte, apesar de ter redução da transparência desse lado, eu consigo ver costela aqui, tá vendo? Principalmente se a gente estiver numa workstation em que a gente consegue janelar, botar mais escuro ou mais claro o cinza. Então, não é porque tem redução da transparência aqui que eu vou deixar de avaliar arcabouço costal, ok?
O método não é perfeito para arcabouço costal, mas o que der para ver a gente deve referir, tá bom? Não acho muito legal não colocar a impressão do arcabouço costal, apesar de que existem laudos que vocês vão ver que algumas pessoas colocarem apenas a impressão sobre o parênquima pulmonar, sobre a área cardíaca e pronto, no máximo seios costofrênicos, não botar nem a letra E do arcabouço e nem a impressão diagnóstica, tá ok? Mas o mais recomendável seria isso daqui, apesar que não existe certo nem errado, desde que você descreva os achados mais importantes, ok? Então, com esses sinais e uma história clínica bem colhida, eu posso colocar no laudo sinais de aplasia pulmonar direita. Se eu não tiver história clínica, se eu não sei a história desse paciente, o meu laudo só vem até aqui, não falo nada de sinais de aplasia, afinal de contas pode ser o mesmo aspecto de atelectasia total. Vamos lá. Pneumotórax hipertensivo desvia a traqueia? Desvia, a gente já tinha dito. Então, letra A, olha para a traqueia e segue a traqueia, ela está ficando à direita da linha mediana. Aqui em cima até parece que não. Mas quando você vai seguindo até aqui embaixo, a porção inferior da traqueia está à direita da linha mediana. Ou seja, olha para onde está vindo os processos espinhosos. Esse paciente tem até uma região aqui de escoliose, mas olha para onde está vindo aqui os processos espinhosos e a traqueia está obliquada para a direita, ela está sendo tracionada para a direita, junto com as outras estruturas mediastinais, porque existe um mega pneumotórax hipertensivo do lado esquerdo. O pneumotórax hipertensivo aqui está empurrando tudo para o outro lado, ele está empurrando, porque o ar não tem para onde ir, ele vai empurrar aquilo que ele consegue empurrar. Ele não consegue empurrar a costela, porque a costela é dura, mas o pulmão do mesmo lado e a traqueia, estruturas mediastinais que são mais complacentes, ele empurra pelo aumento da pressão intratorácica. Como é que eu sei que tem pneumotórax hipertensivo? Aqui a gente vai bater de novo nessa tecla, mas eu vejo um aumento difuso da transparência. Olha como esse pulmão é mais transparente, mais escuro do que esse pulmão, que parece ter umas marquinhas vasculares, que parece ser um pouquinho mais cinza. Esse aqui parece um preto mais homogêneo, tá bom? Então, redução difusa da transparência com perda das marcas vasculares. Do lado direito eu vejo aqui os hilos e saindo dos hilos várias opacidades lineares, que são os vasos pulmonares, e do lado esquerdo eu não vejo nem hilo, nem opacidade saindo daqui, tá bom? Pneumotórax é redução da transparência com perda de marca vascular. Fica desse jeito. E aí esse ar empurra tudo. Ele empurra tão forte que o pulmão esquerdo atelectasiou todo. Olha só onde o pulmão esquerdo está aqui, todo atelectasiado. Sobrou para o mediastino e também para a traqueia, que estão sendo empurrados. Olha lá, pulmão esquerdo atelectasiado, traqueia desviada para a direita, pneumotórax hipertensivo. Até o coração está sendo empurrado também, tá bom? O pneumotórax ele empurra tudo, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui para laudar essa radiografia? Nessa radiografia aqui a gente vai seguir como todas as outras o ABCDE. Então vamos lá. Desvio traqueal para a direita. Letra B, bordas dos pulmões tem um pneumotórax hipertensivo à esquerda. Se eu for descrever, eu posso descrever como aumento da transparência no hemitórax esquerdo, com marcas vasculares ausentes e colapso do pulmão ipsilateral. Eu não sei se eu falei durante a aula aqui agora há pouco, aumento ou redução da transparência. Se eu falei redução da transparência, é aumento da transparência, tá, gente? O que significa aumento da transparência? Quando fica mais escuro, mais preto. Redução da transparência quando fica mais branco. Esse pulmão está mais preto, então tem aumento da transparência, ok? Se eu falei trocado, já fica aí o recado para não confundir a mente. Beleza. Colapso do pulmão ipsilateral. Na letra C, um desvio do coração para a direita, com índice cardiotorácico preservado. Agora, na letra B, os seios costofrênicos estão livres, não tem derrame nem hérnias. E na letra E? Na letra E, eu olho os arcos costais. E olha só esse arco costal aqui. Olha só à direita. Primeiro arco costal, segundo arco costal, terceiro arco costal, quarto, quinto, sexto, sétimo. À direita, primeiro arco costal, parece que está colado com o segundo arco costal. Parece que eles dois estão colados. Existe uma coisa que é a bifidez do arco costal,
E existe uma coisa que é a fusão do arco costal. Bifidez é quando um arco na sua extremidade abre em dois. Ele fica como se fosse um garfo. E a fusão, que é esse caso, é quando tem dois arcos que estão colados, tá bom? Então eu tenho um arco e o outro arco aqui, mas entre eles eu tenho fusão. Eles estão fusionados, ok? Então, se você seguiu o ABCDE, na letra E você vai olhar os arcos costais e não vai deixar essa alteração passar. Então, além do pneumotórax hipertensivo à esquerda, eu tenho a fusão parcial da primeira e segunda costelas. Então, pneumotórax hipertensivo à esquerda, ok? Então, vou até corrigir aqui para você ver que é esquerda mesmo, não fica confundido, tá? Pneumotórax hipertensivo à esquerda. Então, vamos continuar aqui. Bom, derrame pleural, redução difusa da transparência, então redução da transparência fica branco, com sinais de aumento volumétrico, ou seja, seja lá o que for, está empurrando as estruturas mediastinais para o lado contrário, incluindo a traqueia. Então isso é um derrame pleural. Olha só, a traqueia vem aqui e de repente ela é empurrada, ela é jogada para o lado contralateral, a alteração. Quem faz isso? Derrame pleural. Não só a traqueia, mas também o coração. Olha como o coração está sendo empurrado para o outro lado. Beleza? Então, letra A, desvio da traqueia para a direita. Letra B, sigo as bordas pulmonares e procuro simetria. Desse lado aqui, redução difusa da transparência. Na letra C, eu não consigo avaliar o índice cardiotorácico, mas o mediastino também, junto com a traqueia, está sendo desviado contralateralmente. Na letra D, diafragma, eu olho aqui o diafragma, vejo que o seio costofrênico direito está livre, o seio costofrênico esquerdo eu não posso avaliar, não tem sinais também de hérnias. Na letra E, eu olho o arcabouço costal, sigo costela por costela e vou procurando para ver se tem fratura, se tem alguma lesão tumoral, se existe alguma alteração. Não tem. Então, olha aqui como é que fica a marcação, redução difusa da transparência, linha mediana, traqueia para a direita. E aqui o laudo, desvio da traqueia para a direita, redução difusa de transparência no hemitórax esquerdo, desvio do coração e das demais estruturas mediastinais para a direita, com índice cardiotorácico de avaliação limitada, porque eu só posso falar de índice cardiotorácico quando eu vejo as margens do coração. A gente aprendeu a calcular o índice cardiotorácico. Na letra D, o que eu posso dizer é que o seio costofrênico direito está livre, o esquerdo não. E na letra E, arcabouço costal preservado. Qual é a minha impressão? Que existe um derrame pleural maciço à esquerda. Maciço porque ele é enorme, tão grande que está tendo pressão suficiente para empurrar tudo para o lado contrário. Beleza, agora esse é muito sutil. Porque, ok, você já está treinado, você já viu que a traqueia seguiu na letra A e viu que ela está à esquerda da linha mediana. Mas na letra B, a gente segue tudo aqui, segue as bordas dos pulmões, não vê muita coisa aqui no pulmão de um lado, não vê muita coisa aqui no pulmão do outro lado. A letra C, o coração, o índice cardiotorácico parece estar normal, o mediastino também não me chama muita atenção. Letra D, seios costofrênicos estão livres, tá? Não tem sinais de hérnia. Na letra E, o arcabouço costal não chama atenção, as costelas estão todas legais, olha, segue as costelas aí junto comigo, estou seguindo uma por uma, indo e voltando. Eu gosto de seguir assim, primeiro eu sigo as posteriores ou as anteriores e depois eu sigo as que eu não segui. Então, se você preferir seguir as anteriores, tudo bem, segue uma por uma, depois volta seguindo as posteriores, ou faz o contrário. Lembra que para avaliar a costela, se girar a radiografia em 90 graus, fica até melhor de ver. Mas vamos continuar. Resultado, a gente viu um desvio traqueal e não tem nada no pulmão que justifique esse desvio, nem puxando nem empurrando. Onde será que está essa alteração? Lembra o seguinte, a traqueia ela fica no mediastino. Se eu tiver uma massa mediastinal que cresça, do lado da traqueia vai empurrar a traqueia. Quer saber uma das principais suspeitas quando você via esse tipo de achado? Bócio tireoidiano. Então isso aqui é uma massa paratraqueal
empurrando a traqueia, é um bócio mergulhante, um bócio tireoidiano mergulhante. Eu me lembro que quando eu era estudante, isso daqui foi uma das coisas que mais me impressionou na capacidade de um exame de imagem ou na capacidade diagnóstica de um radiologista. Por quê? Como é que você faz um diagnóstico de bócio tireoidiano através de uma radiografia? É algo maravilhoso, incrível. E sim, você pode levantar essa suspeita diante de um paciente como esse, de uma radiografia como essa. Então, marquei ele para você ver que não tem nada nos pulmões, tem um desvio da traqueia para a esquerda, e o laudo sairia basicamente com desvio da porção superior, porque lá embaixo tá ok, tá vendo? Essa porção aqui que está desviada da traqueia para a esquerda, ou simplesmente desvio traqueal para a esquerda. E olha só o que você pode fazer lá na impressão para ajudar o solicitante. Até aqui, desvio da porção superior da traqueia para a esquerda, você não ajudou ninguém. Você falou de um achado, mas não ajudou a elencar nenhuma hipótese. Olha só, o diferencial inclui massas paratraqueais, inclusive bócio tireoidiano mergulhante. Se o colega que solicitou não estava pensando nisso, você brilhou nesse diagnóstico através dessa radiografia. Então, conhecer exame de imagem, mesmo que você não seja radiologista, te ajuda a brilhar na sua carreira, no seu dia a dia, porque um diagnóstico como esse aqui realmente é uma pintura. Vamos lá, próxima. Traqueia, seguir a traqueia, olha só, traqueia desviada para a direita, bordas B, seguir os pulmões, pá, tranquilo também, os pulmões estão simétricos e com transparência ok. Na letra C, o índice cardiothorácico está ok, o mediastino não chama muita atenção, talvez uma aorta um pouco alongada aqui. O que é a aorta alongada? É quando a aorta é mais proeminente e fica com esse aspecto aqui, o botão fica mais proeminente aqui, tá vendo? E ela desce aqui, a gente vê a aorta com mais facilidade. A gente fala que isso é um alongamento da aorta. Não quer dizer muita coisa, quer dizer simplesmente que é uma alteração que acontece com a idade. A aorta tende a ficar assim em pacientes mais velhos. Você não precisa se preocupar muito, tá bom? E na letra E, esqueleto, olha os arcos costais e as vezes esquecidas, ombro, pescoço, ombro, gordurinha lateral, hipocôndrios, e é isso aí. Mais uma vez, não tinha nada nos pulmões. O que eu vou pensar é que esse desvio traqueal seja por algo do próprio mediastino, que está ali no próprio mediastino, seja por uma massa paratraqueal. E um dos principais diferenciais, num caso como esse, é o bócio tireoidiano, tá bom? Então, onde é que o bócio ficaria? Ficaria aqui. A gente não está vendo ele, mas a gente estima que ele esteja aqui desviando a traqueia. Então, seria assim o nosso laudo. Também as outras letras tudo ok, só um desvio da porção superior da traqueia para a direita. E a mesma coisa, o diagnóstico inicial inclui massas paratraqueais, inclusive bócio tireoidiano mergulhante. Você aí brilhou. Até a próxima aula.